Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre reatores de baixa taxa. Então, um dos exemplos de reatores de baixa taxa é o tanque Enroche. Ele é composto de uma câmara superior de sedimentação, ou seja, onde os sólidos em suspensão, a matéria orgânica em suspensão, vai sedimentar e ser direcionada para outra câmara inferior, que é a de digestão. A comunicação entre um compartimento superior e o inferior é feita unicamente por uma fenda que dá passagem aos lodos. Qual é o funcionamento? Os dispositivos de entrada e de saída do efluente no tanque são semelhantes aos dos tanques comuns. O esgoto vai penetrar na câmara de sedimentação, onde essa sedimentação vai ser processada, ou seja, vai sedimentar em direção à fenda. Então, a parte sedimentável precipita-se na câmara de digestão, ou seja, na parte de baixo, atravessa essa fenda, então, que atinge a parte de baixo. E essa abertura tem 15 centímetros de largura e comprimento igual ao comprimento total da câmara de sedimentação. Apresenta algumas vantagens sobre o uso do tanque séptico comum. Menor tempo de retenção, que poderá ser reduzido em até 2 horas, quando comparado ao tanque séptico, tornando o processo mais econômico. Melhor digestão, pois com a ausência de correntes ascendentes e descendentes, o processo de digestão não é perturbado, obtendo-se maior eficiência. Melhor efluente, uma vez que, devido à eficiência dos processos de decantação, ou seja, sedimentação na câmara superior e a digestão na câmara inferior, o líquido efluente é praticamente livre de partículas sólidas e tem a qualidade bacteriológica bastante melhorada. Esse tipo de equipamento pode atender até populações maiores, pois se aplicam economicamente para atender até cerca de 5.000 pessoas. Então, vamos pensar no caso de vestiários de grandes indústrias, de restaurantes industriais de grandes indústrias, onde a gente tem a liberação de alta carga orgânica, assim como o próprio sistema de tratamento de resíduos da indústria. Esse pode ser um equipamento que venha a ser complementar ao tratamento de resíduos como um todo. Então, aqui para a gente ilustrar, a gente tem aqui na parte central nossa câmara de decantação e sedimentação. O líquido entra por essa tubulação, vai ficar disperso aqui, sedimenta. A parte sedimentável cai na segunda câmara, que é a câmara de digestão. Aqui começa a nossa digestão anaeróbica. Ocorre liberação dos gases, mas os gases não vão para a câmara de sedimentação, o que poderia levar à ressuspensão do material já sedimentado. Temos defletores que forçam os gases CO2 e metano ir para as laterais, onde ele pode ser coletado. Então, outro tipo de reator de baixa taxa, as lagoas anaeróbicas. Então, devido às nossas condições climáticas favoráveis, o Sudeste no Brasil, com observância de elevadas temperaturas em grande parte também do território brasileiro, as lagoas anaeróbias constituem uma alternativa muito apropriada para o tratamento de esgotos domésticos em nosso país, usualmente combinada com as lagoas facultativas. Também são frequentemente utilizadas para o tratamento de despejos com alta concentração de matéria orgânica, como frigoríficos, laticínios, indústria de bebidas, entre outros. Devido às grandes dimensões e aos elevados tempos de detenção hidráulica, as lagoas anaeróbias podem ser classificadas como reatores de baixa carga orgânica volumétrica, ou seja, a carga orgânica a ser digerida é baixa quando comparada ao volume do tanque. Na sua configuração típica, o funcionamento das lagoas anaeróbias é bastante semelhante aos dos tanques sépticos. Todavia, as dimensões das lagoas anaeróbias são bastante superiores às dos tanques sépticos, fato que confere às mesmas algumas características diferentes. Então, as características principais das lagoas anaeróbicas. Devido aos grandes volumes e elevadas profundidades, em torno de 5 metros de profundidade, não existe a necessidade de uma remoção contínua, sistemática do lodo depositado no fundo das lagoas anaeróbicas.
Devido às grandes áreas, as lagoas anaeróbias são, via de regra, descobertas, havendo sempre a possibilidade de emanação de maus odores durante a fase de digestão da matéria orgânica e também de proliferação de insetos, demandando, portanto, maiores cuidados na escolha do local de implantação das mesmas. Visto isso, pessoal, podemos observar que é mais interessante a utilização de lagoas anaeróbicas em indústrias que estão na zona rural. Então, aqui para a gente ilustrar, a gente tem a entrada do material cru do efluente, ou seja, matéria orgânica. A gente vai ter um processo de retroalimentação aqui dentro, que esse efluente com carga orgânica entra. Então, a gente tem a carga orgânica, que vai ser o alimento, mais as bactérias existentes no meio, mais o oxigênio, a gente vai ter liberação de CO2 e crescimento de novas bactérias. Esse CO2 liberado dentro da lagoa vai ser absorvido pelas algas, que, em presença de luz, absorve o CO2, criando novas algas e oxigênio, mantendo o sistema e o balanço oxigênio-CO2 praticamente estável. Do lado de cá, podemos retirar o nosso efluente líquido, já com uma carga orgânica bem menor. Aqui uma visão aérea de uma lagoa anaeróbia bem grande, quando comparado às estruturas físicas aqui da lateral, que a gente pode observar a entrada das tubulações por aqui, nossos efluentes são lançados nessa direção de entrada para cá, saída lá na outra ponta. E uma coisa interessante que a gente pode observar é que essa lagoa tem uma espécie de malha ou rede logo na sua entrada, que vai reter qualquer material flutuante, ou seja, ele mantém aprisionado nesse canto a escuma. Isso vem favorecer bastante o processo de digestão anaeróbica, porque fornece uma barreira ao oxigênio do ar, que ele não vai permitir, então, a reaeração da lagoa, mantendo a parte inicial com maior carga orgânica sempre anaerobiose, favorecendo, então, a fermentação. Outros tipos de reatores, então, de alta taxa. Vou mostrar agora os de alta taxa, como o filtro anaeróbico. Então, o filtro anaeróbico pode ser considerado um reator de leito fixo. Podemos ter na configuração de reator com fluxo ascendente ou descendente. Pode ter ou não recirculação do efluente, quando sabemos que ele sai ainda com um pouco de carga alta, eu posso retorná-lo para o reator. E consiste em um reator biológico no qual o efluente é depurado por meio de micro-organismos não aeróbios, dispersos tanto no espaço vazio do reator, quanto nas superfícies do meio filtrante ou material suporte. Ou seja, neste caso específico, nós temos o crescimento de micro-organismos não aeróbicos em toda a extensão do nosso filtro, mas também sob o material suporte. Ele sempre vem associado, o seu uso, aos tanques sépticos como uma unidade de pós-tratamento dos efluentes. Então, o meio suporte, como eu já disse, para o crescimento dessa biomassa, desse biofilme aderido, então, à superfície. Então, as finalidades dessa camada suporte. Tem como finalidade acumular biomassa, ou seja, aumentando o tempo de retenção celular. As bactérias que vão digerir nossa matéria orgânica estão fixas, crescendo sob a superfície do material suporte. Vai melhorar o contato entre o afluente e o lodo, ou seja, por eu ter esse material suporte, eu forço a passagem do meu efluente por um espaço preenchido por esse material suporte, aumentando a área de contato. Vai fornecer uma barreira física, evitando o carreamento de sólidos particulados para fora do sistema de tratamento. Ele fica retido nos poros aí da camada suporte. E ajuda também a promover a uniformização do escoamento dentro do reator, não tendo um único caminho pré-definido de entrada e saída do líquido. Esse líquido, a ser processado, a ter sua matéria orgânica digerida, é forçado a passar entre vários caminhos diferentes, percorrendo o material suporte. Esse material suporte pode ser de fluxo simples
eu tenho uma entrada de material e uma saída, e eu tenho esse material líquido sendo forçado a atravessar a camada de material suporte. Quando eu tenho um fluxo simples, um único direcionamento, eu posso ter pedra britada, anéis plásticos, elementos cerâmicos, como fragmentos de tijolo, de telha, onde as bactérias anaeróbicas irão crescer sobre sua superfície. Quando eu tenho necessidade de fazer um fluxo cruzado, eu posso utilizar elementos de madeira perfurados, bambu com os entrenós perfurados, plásticos perfurados, favorecendo então o direcionamento contrário do fluxo. Então, quais são os benefícios, quais são os prós de utilizar um filtro anaeróbico? A ausência de gás com aeração. Por quê? Porque o sistema não necessita de oxigênio, ele é anaeróbico. Aplicação para resíduos com qualquer concentração. Então, como eu tenho material suporte permitindo o crescimento de biofilme, eu aumento muito a capacidade de digestão, podendo colocar carga orgânica mais concentrada. Tenho flexibilidade operacional, é um sistema onde, como as bactérias estão aderidas, eu posso fechar o sistema ainda úmido e deixar para operar depois de determinado tempo. Com isso, eu tenho a possibilidade de ficar um longo tempo sem alimentação, no caso de uma parada da minha fábrica. Tenho uma baixa produção de lodo e quando eu tenho essa produção de lodo, ele já é estabilizado. É de fácil construção pela pequena altura necessária. Você pode ter a partir de 76 centímetros de altura um filtro anaeróbico. Os contras da utilização dos filtros anaeróbicos. O efluente gerado é rico em sais minerais e pode ter micro-organismos patogênicos, devendo então ser desinfetado para o reuso. A sua eficiência está sempre associada à atividade biológica, então tomar muito cuidado com aqueles fatores que vão interferir na atividade biológica, como temperatura, pH, metais pesados, contaminantes, etc. A atividade biológica é influenciada pela temperatura, pelos tempos de retenção celular e também de detenção hidráulica. Tem um custo elevado para grandes reatores devido à necessidade de enchimento e necessidade de cobertura com todo esse material suporte. Então, o tempo de retenção do lodo independe do tempo de retenção hidráulica. Por quê? Porque a gente pode ver aqui que a gente tem em bege nosso material suporte, vários cacos de telha, por exemplo, e em preto, crescendo sobre o material suporte, o biofilme. Tem a entrada do efluente a ser tratado aqui e a saída do efluente. Lembrando mais uma vez, pessoal, o nosso efluente industrial é aquele líquido que sai da indústria para ser tratado. Mas a partir do momento que temos um sistema como esse filtro anaeróbico, o que entra no sistema é afluente e o que sai é efluente. Então, o que a gente pode ver? A passagem do nosso efluente industrial pelo sistema, ou seja, está entrando no sistema é um afluente, não vai carrear toda a biomassa para fora. Por quê? Porque ela cresce aderida ao material suporte. Logo, esse tempo de retenção independe aqui do tempo de retenção hidráulica, de quanto tempo que esse material fica lá dentro. Aqui, para ilustrar um filtro anaeróbico comercial, onde a gente pode ter construções modulares de encaixe, e a gente tem tubulação de entrada, direcionando todo o material para o fundo, tem um anel de fundo para apoiar o fundo falso, mas o líquido passa por fora desse anel, esse anel é só de apoio. Tem um fundo falso todo perfurado para distribuir o meu efluente a ser tratado por vários furos. Tem um material britado, ou seja, pedra, permitindo aqui a adesão de bastante biomassa como biofilme em sua superfície. O material vai ter vários caminhos para percorrer, aumentando a chance de contato da matéria orgânica com o micro-organismo que vai digerir essa matéria orgânica. O líquido chega bem mais purificado em cima, onde pode sair pelo vertedor, que é um cano de PVC. Tem uma tampa cobertura para inspeção, um anel de inspeção e essa tampa para o anel de inspeção.
Então, o funcionamento pode ser dessa forma também. Tem a tubulação de entrada, essa tubulação internamente vai até o final, mas toda perfurada para distribuir a passagem do nosso efluente. Tem um fundo falso com as passagens também perfuradas para distribuir por toda a lateralidade do filtro anaeróbico o nosso líquido a ser tratado, para não ter caminho preferencial. O material suporte internamente, permitindo aqui a passagem do líquido por todo o volume interno do nosso filtro anaeróbico, conseguindo assim máxima digestão. E o vertedouro lá em cima. Aqui mais uma imagem ilustrando esse tipo de equipamento, a entrada do nosso efluente ou esgoto, fundo falso para distribuição, o material suporte, o meio suporte, onde cresce nossa biomassa na forma do biofilme, e lá em cima a saída do efluente tratado pelo vertedor. Lembrando que a geração de biogás, esse biogás fica na parte superior, podendo ou não ser coletado. Quando não for coletado, a exigência é de colocar um queimador. Processo anaeróbio de contato, outro tipo de reator de alta taxa. Ele é equivalente ao anaeróbio do sistema de lodo ativado, consiste num reator de mistura completa, seguida por um decantador, em cujo lodo sedimentado pode retornar ao reator, misturando-se ao efluente e digerido anaerobicamente de novo. Então, o que a gente tem nesse processo anaeróbio de contato? Uma alimentação, onde eu tenho um tanque agitado. Aqui começa-se a fase de digestão anaeróbia, digestão bem intensa, tem liberação de gás. O líquido é bombeado ou passa por gravidade para um outro tanque, mas antes ele passa por um equipamento de degaseificação, onde eu tenho liberação do gás metano e CO2 novamente. E entra numa câmara sem agitação, onde o material ainda sofre uma ligeira digestão, mas tende a depositar. Se o lodo é muito grande ainda, eu faço um retorno de lodo para o equipamento. Homogenizo esse tanque, misturando novamente esse lodo para favorecer nova digestão. E a parte superior, com o efluente já tratado, pode ser retirado e mais uma vez coleta do gás que possivelmente foi gerado. Reator de leito fluidizado. Ele contém um meio suporte, como areia, para o crescimento aderido à biomassa. A diferença aqui, pessoal, é que a areia é um fragmento muito mais leve e muito menor do que telha, caco de vidro, material plástico, etc. A biomassa é mantida em suspensão pela velocidade de escoamento ascensional imposta pelo líquido em seu interior. Ou seja, a areia revestida pelo biofilme dos micro-organismos pode ser mantida em suspensão pela velocidade do escoamento ascensional, ou seja, eu lanço o efluente ser tratado de baixo para cima, com uma velocidade tal que eu permito que esse meio suporte fique em suspensão. Apresentam também dispositivos para o controle do crescimento do biofilme, para não crescer demais e aderir grãos a grãos. E apresentam taxas de recirculação elevadas devido à alta velocidade com que o líquido passa dentro do reator de leito fluidizado. Então, o que eu tenho é um reator onde eu tenho a entrada do veículo, no caso aqui a entrada de ar, que eu permito a fluidização, a manutenção da suspensão do material suporte bem pequeno, revestida a biomassa, permitindo a digestão do material que está aqui dentro. Posso usar como veículo para agitação do ar, mas posso utilizar também o próprio efluente. Quando eu uso o efluente, ele tem que ser recirculado para dar tempo de tratar. E a biomassa pode ter um sistema de alimentação para controlar o total de micro-organismos lá dentro. Reator de leito expandido. Também tem fluxo ascendente do despejo, ou seja, do efluente, através de um leito de partículas em suspensão. Ou seja, o meio suporte aqui também fica em suspensão pela velocidade ascensional. Ele difere do reator de leito fluidizado na taxa de expansão do meio suporte e no tempo de detenção celular, que no caso aqui é maior.
O controle da espessura do biofilme é feito pela variação da taxa de recirculação. Quanto mais rápido eu recirculo, menor o contato do biofilme com a matéria orgânica, menor a chance de um crescimento exagerado. E isso eu posso ir mediando ao longo do processo de digestão. Então, o que eu tenho aqui? O leito expandido e o leito fluidizado. Eu tenho aqui o leito móvel com lodo aderido em material inerte, e ele, ao passar o afluente, ele se mantém em suspensão. Posso ter uma recirculação para favorecer aqui a maior digestão da matéria orgânica aqui dentro. E o leito fluidizado, o fluidificado, é a mesma coisa. Velocidade ascensional, material particulado um pouco menor, logo ele sobe mais, mantendo o volume de digestão aqui maior, mas necessário também a recirculação, porque a velocidade que o líquido passa aqui dentro é muito rápida, não dando tempo de digerir toda a carga orgânica. Reator anaeróbio de fluxo ascendente, o ASV ou RAFA, reator anaeróbio de fluxo ascendente. Ele tem uma camada anaeróbica de lodo que flui para cima, ou seja, ele é ascendente. Tem uma unidade de fluxo ascendente, que permite transportar o afluente sobre uma região com elevada concentração de biomassa. Não contém, no caso aqui, material suporte. Então, o que eu tenho no reator anaeróbio de fluxo ascendente, RAFA ou FUASO, que é a sigla em inglês? Eu tenho um material dentro da câmara com partículas de lodo. Essas partículas de lodo ativadas são os micro-organismos que crescem sobre si mesmos. Tenho a região de leito, tenho a região de manta, onde eu tenho uma maior dispersão desses grânulos de lodo. Tenho a fase de bolhas de gás promovidas aí pela digestão, com subida e direcionadas pelos defletores de gás para o coletor de gás. E o líquido limpo, ele não tem como ser retirado pela saída de gás. Então, a gente tem as saídas laterais para a coleta desse efluente. Tenho nessa região aqui o compartimento de decantação, ou seja, o material que entra na câmara decanta, bate aqui e desce para ser digerido lá no fundo. Por isso que essa seção aqui é chamada de separador trifásico. Está separando o material sólido que desce, material líquido que vai ser coletado e material gasoso que está saindo pela saída de gás. Então, aqui mais uma vez ilustrando isso, eu tenho uma entrada superior direcionado para o fundo por uma outra conformação do equipamento. Tenho aqui embaixo o leito de lodo com a carga orgânica a ser digerida, inserida nos grânulos de lodo ativado, que são as bactérias que crescem sobre si mesmas. Nessa região, eu tenho possibilidade de fazer um controle da saída de excesso de lodo à medida que ele vai se depositando no fundo. Como a gente já viu nas aulas anteriores, mais ou menos de 5 a 10% do lodo não é digerido e deve ser retirado para não perder volume reacional. Na fração superior, vai ficando cada vez mais líquido o meu efluente. Aqui os defletores para direcionar a saída de gás, o gás sai por cima. E a saída do efluente pelo coletor mais limpo sai também por cima. Aqui um exemplo de uma cervejaria na Suíça com um reator RAFA ou ASB, de recirculação interna, com 20 metros de altura. Então, internamente, a gente pode ver camada de leito, camada de manta, defletores de gás e também de manutenção dos grânulos embaixo. O líquido começando a ser depurado, a gente tem aqui a entrada do efluente a ser digerido, a saída do líquido a ser coletada e o biogás sendo coletado aqui em cima, porque pelos defletores todo o gás gerado vem para a câmara superior e a saída lateral aqui com o efluente já tratado. Reator de manta de lodo granular expandido. Parece muito com os reatores fluidizados e expandidos anterior, mas aqui a gente tem uma manta de lodo e não mais um leito, onde o efluente mantém esse material expandido, com uma argila expandida, por exemplo,
com um volume reacional maior. Então, ele sobe mais. Então, esses grânulos de lodo são maiores, mas como ele é de material expandido e leve, e pela velocidade ascensional, ele sobe mais, mantendo uma manta de digestão maior. Os gases, mais uma vez, passam pelos defletores, são direcionados para a região de acúmulo de gás. E posso ter também a recirculação do efluente, e aqui a saída do efluente já tratado, e aqui a retirada do biogás. Então, ele nada mais é do que um RAFA ou ASBE modificado, e ele difere pela maior velocidade ascensional do fluxo, resultando na expansão, ou seja, do maior volume do leito granulado. Então, ele tem uma maior capacidade de digestão em função do maior volume ocupado pelas bactérias anaeróbicas que crescem em cima desses material, esse granular expandido. Aqui mais um exemplo desse tipo de reator de lodo granular expandido, muito utilizado aqui pela indústria farmacêutica de leveduras para crescimento, no caso específico aqui, de células que ficam constantemente digerindo o meio de cultivo, imagem da Holanda. Os grânulos de lodo anaeróbio, eu falei muito em grânulo expandido, grânulo de lodo, lodo ativado. Fisicamente, o que ele é? É um biofilme denso, compacto, que cresce sobre si mesmo, tem uma alta sedimentabilidade, de 30 a 80 metros de sedimentabilidade por hora. Por isso que, em alguns casos, é interessante esse fluxo ascensional para manter ele recirculante e suspenso. Tem uma grande resistência mecânica ao choque físico e também ao suporte do próprio peso e do peso de outros grânulos sobre ele. Microbiano ou microbiologicamente falando, é uma comunidade microbiana balanceada, tem pelo menos 4 micro-organismos vivendo sintroficamente, que são eles, as bactérias hidrolíticas, as acetogênicas, as acidogênicas e as metanogênicas. Então, são sócios sintróficos proximamente associados. Eles dependem mutuamente uns dos outros para continuar nessa comunidade. Tem uma alta atividade metanogênica. Eles conseguem converter de 0,5 até 2 gramas de DBO, ou seja, de carga orgânica, por grama de sólidos suspensos voláteis por dia. Tem também uma espécie de proteção ao choque tóxico, como são várias camadas de biofilme crescendo sobre si mesmo, quando tem um problema de toxicidade ao cloro, ao metal pesado, a compostos fenólicos, aos cianetos, as camadas que mais sofrem são as externas, e as internas continuam mantendo sua atividade. E se o momento do choque for baixo, se o tempo de exposição for baixo, esse grânulo mantém sua atividade. Então, aqui só para ilustrar, é uma ampliação de um grânulo de lodo ativado, mas eu vou mostrar com mais detalhes. Então, sintrofia, eu falei que são sócios sintróficos, o que vem a ser a sintrofia? São bactérias, neste caso específico, metanogênicas, que reduzem o CO2 ao gás metano, utilizando elétrons do hidrogênio quimio-autotroficamente. Essas bactérias só se encontram em ambientes que contêm organismos fermentantes. Mas por quê? A colaboração estreita entre bactérias metanogênicas e fermentantes, tanto acidogênicas quanto acetogênicas, pode ser considerada uma sintrofia, porque as metanogênicas, que confiam nas fermentantes para obtenção do hidrogênio livre, evitam a inibição dos mesmos, impedindo a acumulação excessiva desse hidrogênio. Então, ela precisa do hidrogênio para transformar CO2 em metano, e, para isso, ela conta com a parceria com as fermentantes, que, para a obtenção desse hidrogênio livre, evitam a inibição dos mesmos. Esse tipo de relação sintrófica se denomina concretamente de transferência de hidrogênio entre espécies. Aqui, só para a gente ilustrar, é uma animação com grânulo de lodo e a ampliação desse grânulo dentro da UPA. A partir de um corte, a gente pode ver diversos tipos de bactérias convivendo sintroficamente.
Aqui, mais uma vez, uma ampliação da foto anterior, mostrando aí os micro-organismos vivendo simbolicamente. A gente tem aqui corpos, bastonetes, etc., vivendo aí em harmonia. Então, para ilustrar um pouco mais, vou mostrar para vocês algumas instalações industriais anaeróbicas. Então, isso aqui são grandes digestores de lodo, são biodigestores ou bioreatores. Aqui, no caso, é um digestor ou um biodigestor de lodo na Suíça, que a gente pode ver claramente que essa campânula de gás aqui está mais baixa, ou seja, a digestão ainda está no início, pouco gás produzido, e à medida que vai tendo acúmulo de gás, essa campânula sobe, aumentando a capacidade de armazenamento do gás metano. Aqui é uma planta de biogás, ou seja, de geração de gás metano, que é a Linker Biogas Plant da Dinamarca, onde ela coleta ou recebe matéria orgânica das fazendas da região, digere essa matéria orgânica e produz biogás para venda. Aqui é um reator de contato na Virgínia, de uma agroindústria, onde a matéria orgânica gerada pela indústria, o efluente hidráulico ou hídrico, líquido, orgânico, vai ser digerido dentro desse reator. Aqui um RAFA, reator ascendente de fluxo anaeróbico, onde a gente tem aqui um reator de biotano, ou seja, de geração de gás metano ou biogás na Holanda. Então, também recebe resíduos agroindustriais para digestão e produção do biotano pelo reator anaeróbico de fluxo ascendente. Aqui, mais uma vez, o reator anaeróbico de fluxo ascendente com circulação interna numa indústria de papel, a Kraft. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Um abraço a todos.